nesse momento, tudo é muito bom, tudo é muito válido, as pessoas até escorrem lágrimas. Mas há algo, meu amado, muito mais profundo que Deus quer falar à vida de cada um, para conhecermos por que tudo isto aconteceu aqui na face desta terra. Veja, a maioria das pessoas pensam que Jesus foi um homem bom, que tinha um ideal de morrer por uma causa, que Jesus foi morto porque foi mal interpretado, e Israel era dominado pelo Império Romano naquela época. Jesus, olha o que o teu pastor vai te dizer, nunca pregou além dos arredores de onde ele nasceu, uma província romana, pois na época os romanos dominavam a Israel. Mas o plano de Deus é perfeito. Diga com o seu pastor, o plano de Deus, é perfeito. Então, no plano de Deus perfeito, Deus salva os seus. Este plano perfeito de Deus, apesar de Jesus não sair dos arredores de onde ele nasceu, dali, de Jerusalém, este plano, meu amado, atravessou muralhas, rompeu barreiras do judaísmo, que ainda, até o dia de hoje, espera o Messias, atravessou as fronteiras que barravam o cristianismo de ser pregado. Nas últimas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele deixou estas palavras marcadas, essas palavras cravadas, lá em Marcos 16, versículo 15, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda o quê? Criatura. Amém, igreja? Então veja, para aprendermos o plano perfeito de Deus, amados, precisamos conhecer alguns pontos das Escrituras. Nós não podemos apenas, amados, ver através de uma televisão, através de um filme, de um DVD, ou de uma encenação de uma peça, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e saímos dali e muitos continuam vazios da mesma maneira que entraram ali e por alguns momentos, quando viram a cena da crucificação, se comoveram, escorreram as lágrimas, mas ao sair dali, muitos, meu amado, continuaram da mesma maneira que entraram. Então é preciso conhecermos as verdades de Deus às nossas vidas, porque não foi à toa que o nome de Jesus foi dado por um anjo chamado Gabriel ao anunciar a José o seu nascimento, quando ele disse lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, que ele disse: e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome de quê? Jesus, porque ele salvará quem? O seu povo dos seus pecados. Amém, igreja? Então estamos começando a entender que nada foi por acaso que Jesus veio a este mundo e morrer na cruz do Calvário. É isto que eu quero que você nesta noite entenda, que há algo mais do que apenas saber que Jesus morreu na cruz do Calvário e foi crucificado. Porque junto com Jesus, ali estavam também crucificados 2 ladrões, 2 salteadores. Mas o acaso não é que Jesus estava ali na cruz do Calvário por um acaso. Jesus estava na cruz do Calvário por um propósito de Deus para cumprir um plano perfeito estabelecido por ele, mesmo antes da fundação do mundo.
E isto é importante divulgarmos isto, porque milhares de pessoas à volta do mundo não conhecem isto. Pensam que Jesus foi para a cruz do Calvário porque Roma achou que ele queria ser rei, e então, para ele não ser rei, crucificaram no meio de dois ladrões. Lá em Mateus ainda, em 1:23, diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Você está começando a entender que veio dos céus um anjo por um propósito estabelecido de Deus, não por um acaso, para começar a se cumprir o quê? Um plano perfeito de Deus. Então, você está começando, meu amado, a entender que a vinda de Jesus a este mundo, a sua morte e ressurreição, não foi um acaso. Há algo mais profundo que precisamos entender e divulgar aqui na face desta terra. Amém, igreja? Então, veja uma coisa. O nome que o anjo mandou que colocassem em Jesus está em harmonia com o plano perfeito de Deus. E eu gostaria que você entendesse isto nesta noite. O nome Jesus está em harmonia com o plano perfeito de Deus. Deus não disse que ele ia se chamar José, que ia se chamar Manuel, que ia se chamar Joaquim, que ia se chamar Pedro. Não, ele diz: colocarás o nome dele de Jesus, que quer dizer Emanuel, que é Deus conosco. Amém, igreja? Agora veja, o nome de Jesus vem do hebraico. O nome de Jesus vem do hebraico. E o nome de Jesus do hebraico quer dizer Yeshua. Do hebraico. Que significa Jeová. Ora, quem era lá no Velho Testamento? Lá no Velho Testamento era Jeová. Não havia o nome de Jesus. Amém, igreja? Mas havia o que? Jeová significa também o que? Yahvé. Que Yahvé é o que? É o que salva. Amém, igreja? Então, amados, em 1 de Pedro 1:10, Pedro relata as nossas vidas, aos nossos corações amados, e ele começa a falar e diz: de qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Veja, os profetas era onde? No Velho Testamento, no velho pacto da velha aliança. Não existia novo pacto, não existia a graça ainda. E Pedro está dizendo: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Versículo 11. Indagando que em tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, veja, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de passar e a glória que se lhe havia de quê? De seguir. Então veja, o Espírito de Cristo que estava neles. Neles quem? Nos profetas. Ora, pastor, mas Jesus, se ele nasceu há 2000 e qualquer coisa de anos atrás, como é que o Espírito de Jesus andava lá nos profetas lá atrás, pastor? Claro, meu amado, você está entendendo o plano perfeito de Deus, que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E João diz no capítulo 1 que vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. Amém, igreja? Aleluia. Segundo ponto, no plano de Deus não existe acasos. Diga com o seu pastor: no plano de Deus não existe acaso.
também não existe coincidências. Não, irmãos, não existe. Não há coincidências, porque as pessoas normalmente dizem assim: o fulano, e aconteceu isto com ele assim, assim. Isto foi uma coincidência. Não existe coincidências no plano de Deus. Por quê? Porque o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus, ele é feito de antemão. O plano de Deus é preparado antes que aconteça. Amém, igreja? Então, tudo, amados, no plano de Deus é perfeito. Diga com o seu pastor: na minha vida, Deus tem um plano perfeito. Eu faço parte desse plano. Você crê assim? Se você crê, você que está do outro lado nos ouvindo, pode dar um amém também aí, concordar. Amém? É concordância, é dizer que é verdade, meu amado. Porque se você sente no seu coração que você é um eleito de Deus, um filho de Deus, você está incluído no plano perfeito de Deus. Você não é um acaso aqui na face desta terra. Amém, igreja? Não existe coincidências na tua vida. O que existe é o que já está tudo consumado. E o que está consumado, o que é? O plano perfeito de Deus. Então, eleito, em Filipenses 2:5, diz ainda a palavra do nosso Pai. Você está a perceber que o nome de Jesus não foi dado por acaso. Amém, igreja? Veio um anjo, e o anjo anunciou antes do nascimento de Jesus qual seria o nome dele. Agora Paulo, que foi ao terceiro céu, vem e nos diz em Filipenses 2:5, diz assim: de sorte que haja em vós quem? Em nós, amados. Amém, igreja? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, olha aí, começou. Não Deus com letra minúscula, mas com letra maiúscula. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Ora, muitos pegam para dizer assim: viu como tem dois? Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Por quê? O versículo logo em seguida, ele explica muito bem isto. Por que que ele não quis ser, naquele momento, igual a Deus? Por quê? Porque Deus não morre. Amém, igreja? Deus não morre. Morre deuses. Os deuses morrem. Os deuses que são com letra minúscula, estes morrem. Mas o Deus com letra maiúscula, que este só existe um, este não morre. Aliás, este morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mas ele teve que se esvaziar para poder morrer. Amém, igreja? Por isso é que a palavra de Deus diz, no versículo 6, diz que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. No versículo 7, ele vem e diz as nossas vidas assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De servo. Você vê? Ele sendo Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, porque ele não podia ser naquele momento igual a Deus, senão ele não morreria. E ele tomou a forma de quê? Não de Deus, mas de servo. Para quê? Para obedecer. Obedecer o quê, pastor? Um plano perfeito de Deus. Amém, igreja? Versículo 8 que nos diz: e achado, olha aí, está aí a resposta. Na forma de quê? De homem. Você vê? O Deus achado na forma de quê? De homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de quê? De cruz. Você está começando a entender que não foi um acaso, não foi porque quiseram fazer Jesus rei de Israel que o mataram, mas foi por um plano perfeito de Deus antes da fundação do mundo. Mais à frente você vai entender isto.